Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Eu sou Adriano Lessa e esse é mais um Momento Palavra de Luz. E no nosso Palavra de Luz de hoje está em Mateus capítulo 26, no versículo 20, que diz assim: Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. A palavra que eu quero trazer para a nossa reflexão no dia de hoje é que ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar na mesa. Jesus, ele se assentou com os 12 discípulos. E é interessante que Jesus, ele começou o seu ministério com pessoas simples. Isso mostra para nós que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele escolhe 12 homens para ser seus discípulos. E cada um daqueles discípulos tinha o seu jeito. Tinha o Pedro. Quem é que nunca já leu e ouviu falar sobre Pedro, que era aquele discípulo mais enérgico, mais explosivo, seu temperamento forte? Ele sempre estava à frente das perguntas. Quando eu tinha que perguntar alguma coisa a Jesus, era sempre ele que estava geralmente perguntando a Jesus. Cada discípulo com o seu jeito, com a sua particularidade. E quais lições que nós podemos tirar com isso? Que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, como eu já disse, que os discípulos, em sua totalidade, representa o que é a igreja. A igreja não é um conjunto de pessoas perfeitas, mas a igreja é um conjunto de pessoas, cada um com seu jeito de ser. Uns mais amáveis, outros nem tanto assim, mas precisamos entender que existem essas diferenças. Vai ter o Judas no meio, aquele que trai Jesus, aquele que trai o grupo. As diferenças de cada um formam o corpo. E Jesus, ele se assenta aqui com os 12, inclusive com Judas. A atitude de Judas, que o que ele estava fazendo no decorrer da sua caminhada e o que ele iria fazer com Jesus, não determinava quem Jesus era. Ele é o que ele é, independente dos seus discípulos. E eu fico observando que existem algumas pessoas que deixam de participar do grupo da igreja por conta de discípulo, por conta de pessoas. E o que vai salvar não são as pessoas. Aliás, a igreja não vai salvar ninguém. As pessoas que estão ali não têm poder para salvar. O único que pode salvar chama-se Jesus. Mas nós precisamos entender dessa importância de estar reunido, de estar junto. Jesus, ele não abriu mão de nenhum daqueles discípulos, porque ele acreditava em cada um deles, mesmo com suas falhas, mesmo com seus defeitos, mas Jesus, ele chamou a cada um, assim como ele chama você, assim como ele me chama, assim como ele chama cada um de nós, para que possamos fazer parte dessa mesa, dessa comunhão com o Senhor. Jesus, ele mostrou-se interessado no ministério de cada um dos discípulos. Isto é, ele não deixou de investir em nenhum daqueles discípulos. Jesus, ele não desiste de você. Jesus, ele não desiste de mim. E ele continua investindo. Ele investiu muito caro. Ele derramou o seu sangue, o mais precioso, a sua própria vida. Ele entregou na cruz, lá no madeiro, por minha causa e por sua causa. Então, eu termino esse vídeo dizendo que ainda há lugar na mesa. Venha para a comunhão, venha fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que não é apenas rótulo, mas uma igreja que vai morar no céu. Vamos perseverar na nossa fé no Senhor, porque somente Ele pode nos salvar. Deus te abençoe, fique na paz. Esse foi mais um momento, Palavra de Luz. Ainda há lugar na mesa.